E aí, bichas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, por aqui tá tudo ótimo, estou animada e por isso mesmo eu quero falar com vocês. Porque eu percebi, estava aqui pensando, eu e os meus neurônios, o quanto, gente, eu tenho ficado uma expert em estar solteira. Primeiramente que eu percebi, esse final de semana, que eu estou amando essa coisa de estar solteira, que está me fazendo muito feliz. E segundamente, conforme eu fui ficando expert e feliz, eu tenho percebido o quanto, gente, eu era uma patetinha antes. Coitada de mim, a bichinha, gente, não sabia o que estava fazendo. A bichinha falhou muito nessa jornada de ser solteira quando ficou solteira da primeira vez. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Pra quem não sabe, eu vou dar uma resumida. Eu namorei muitos anos. Quantos anos, Amanda? 9 anos, tudo bom, tudo bom. Eu namorei dos 26, não, no caso, dos 17 aos 26. Sim, uma grande jornada. Beleza, beleza. E aí, a primeira vez que eu fiquei solteira, teve uma coisa, gente, que assim, eu estava me descobrindo e eu errei muito, porque errar faz parte do processo de se descobrir. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz, dos meus erros que cometi, que foram diversos, que as coisas que me humilhei, porque eu acho que eu estava aprendendo. Mas, se você já passou dessa fase de errar por diversão, porque eu acho que eu considero que foi um processo que faz parte e que eu tinha que viver. Eu acho que tem coisas que a gente pode ir aprendendo e evitando depois. Então, eu acho que eu tô nesse momento de evitar algumas humilhações. Não todas, algumas fazem parte do jogo e tá tudo bem. Mas, por exemplo, antes, gente, quando eu saía com um cara, na verdade, quando eu conversava com um cara, eu tinha muito a noia da coisa do cara que para de responder e some. E tipo, gente, vai acontecer, tá? Vou contar pra vocês. Eu que sou uma menina gatinha e bonita. Vai acontecer. Acontece comigo várias vezes. Eu já entendi que isso vai acontecer. E antes, gente, pra mim era tipo assim, como assim? A gente tava se conversando, você vai sumir, você não vai falar nada? Hoje em dia, parou de responder, eu já entendi que foi com Deus. Eu enterro o defunto e sigo pra próxima. A melhor tática que você vai fazer. O cara começou a parar de responder. Não tá mais aquela coisa, você tá achando que ele tá meio esquisito? Você vai fazer duas coisas. A primeira, você vai apagar o contato dele, que aí você não tem chance pra humilhação. Essa é uma ótima tática, às vezes uso muito. Segunda coisa, você vai deixar a conversa morrer. Porque quando o cara, você vai estar na dúvida, ele tá tentando sumir ou só morreu o papo? Você vai deixar a conversa morrer. Porque se o cara quiser continuar falando com você, ele vai mandar um e aí, ele vai mandar um boa noite, ele vai mandar uma... Tipo assim, ele vai pegar você de volta. Você não precisa batalhar por essa conversa. Se esse cara quiser falar com você, ele vai voltar depois de 3 dias, como se nada, e ele vai falar com você. Você não precisa batalhar. E antes eu ficava numa coisa, tipo assim, eu vou continuar essa conversa. Não precisa, gente. Já aconteceu de cara, tipo assim, falar comigo e voltar depois de uma semana, como se nada. Como se nada. E aí vai de você também entender se você tá disposta, como se nada ou não, porque aí você vai entender. Às vezes você tá pra jogo, qual é o seu objetivo? Porque assim, você é um carinha que só quer dar uns beijos, que você, sabe, não tá, sabe, né? Às vezes qual o problema que ele sumiu, entendeu? Às vezes ele tava com outra mesmo, e você tava com outro, e não tem problema. Aí também vai de você, qual momento você tá? Você tá pra curtir a vida ou você tá pra querer um seu marido? Sei, né? Vamos ver em que momento a senhora tá. Mas, no geral, gente, quando o cara quiser voltar, ele vai voltar. Desapega, você não precisa ficar prendendo. E eu demorei muito pra entender isso, que quando o cara quer, ele vai voltar e ele vai dar os gary dele e que eu não precisava batalhar. Não sofrer quando o cara sumiu, vocês tiveram um date, foi legal e o cara sumiu. Normal. Ou vocês tiveram um date, foi muito legal e o cara vai começar a responder menos do que antes. Normal também, tipo, às vezes vocês vão falar um pouquinho menos e aí isso vai fazer com que ele queira te ver mais rápido até, porque aí eles não vai ter tanto contato com você, aí quando você menos esperar, ele vai querer um outro date. E você não vai nem entender o que aconteceu, como veio isso, e do nada você vai estar tendo um outro date com esse cara. E aí, agora, meninas, eu vou falar uma coisa polêmica, babilônica, e você segura a minha mão e você não me entenda como uma conservadora, porque esse papo não é conservador, porque depois eu vou falar, inclusive, uma outra coisa que vai de contra o que você vai achar que eu vou falar no início, que é... Eu, se fosse você, entenderia que você não tem que dar pra esse cara. Que? Amanda, você tá falando que eu não posso.
dar a minha preciosa pra um cara se eu quiser dar pra ele? Opa, opa, opa. Se você quiser o quê? Dá pra ele. Então, o que eu estou dizendo pra você é, você só vai dar pra esse homem se você quiser muito, muito, muito dar pra esse homem. E esse não era um raciocínio que eu tinha da primeira vez que eu fiquei solteira. E eu queria experimentar as coisas da vida, gente. E tá tudo bem também, passou. Mas agora, quando eu vou pros dates, gente, eu não vou transar com um homem se eu não tiver muita vontade de transar com esse homem. Se não for um negócio assim, ai, eu quero muito. Não vou, não vou. E isso te preserva, meninas, de uma forma que a gente não tem noção do nosso poder. E eu não estou falando de joguinho, não é isso. Mas eu estou falando no sentido de que, se você vai pra um date, e é um date mais ou menos, é um date meia boca, que você não queria transar com o cara, mas aí você fala, ai, tô aqui, né, vou transar agora. Você entregou o poder pro cara, porque se esse cara sumir, você tava num date meia boca, você achou esse cara meia boca, e ele some e você sente um lixo. Agora, você foi pra um date, o date tá legal, tem química, tem moral, tem não sei o quê. Você deu porque você quis, porque tava legal, tava animado. Se o cara sumiu, você fez o que você queria, entendeu? É dinâmica de poder que eu tô falando. É você fazer as coisas que você quer. Porque aí, se você fez a coisa que você queria, independente do resultado, bicha, você fez o que você queria. Ai, mas aí depois ele sumiu. Tá, e você viveu o momento que você queria. Aí, se foi uma bosta, a gente não tem muito controle. Mas na hora você queria fazer o que você fez. E aí, tipo assim, o poder tá com você. Você fez o que você queria fazer. Sabe? E eu não sabia disso, gente. Eu não sabia disso, definitivamente. E agora, gente, tem que estar valendo, assim, muito a pena. E faça com você acordos, não negocie com esses acordos. Então, se você vai pro cara, vai pra casa dele, e aí você fala pra ele, ó, não tô afim de transar, a gente pode ir pra sua casa, mas não tô afim de transar. Não transa. No sentido de respeitar o seu acordo. Se você chegou lá e você falou, oh my god, Maristar pra peixe, quero ficar com esse homem. Tá bom, mas é um acordo que você tá negociando com você por você ou porque ele quis e aí você foi no embalo, entende? Ou, por exemplo, você tem um compromisso com as suas amigas e aí você vai deixar de ir no compromisso com as suas amigas por causa do cara. Então, tipo assim, eu já fui em date que eu tinha compromisso no outro dia cedo e aí o cara falou assim, ah, vamos pra minha casa? Eu falei, ó, eu vou, não vou fazer nada, saiba, não fiz, tá? E isso cria uma autoestima de meninas em si mesma que você fica assim, gente, eu posso confiar nas coisas que eu digo pra mim. Isso é tipo assim, o primor de uma boa autoestima. E aí você chega lá e no outro dia realmente ir embora cedo, seguindo o que você se comprometeu com você 2 vezes, de não fazer o que você falou que não ia fazer e de continuar com os compromissos que você tem na sua vida em outras áreas, um primor, gente. E dito isso também, vou ser repetitiva, mas assim, você ter outros compromissos em outras esferas e o date ser só uma coisa em meio a 80 coisas que você faz, vai gerando um poder, porque aí, gente, se o date foi uma bosta, se o date foi, sabe, não importa, você tem 80 coisas que estão acontecendo e ele só foi um Gary. E eu peguei um Uber que ele tava falando justamente isso pra mim, ele falou assim, o dia mais legal é o dia seguinte, né, que você vai contar para suas amigas. Então, se for ruim, é melhor ainda porque você tem história pra contar. E se for bom, foi bom. E é isso, gente. Se foi bom, foi bom. E se não foi, a gente tem história pra contar. A gente tem experiência pra vivências e tal. E eu quero que é isso que vocês sintam. E é isso, estou pronta. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês tenham concordado comigo ou discordado, mas tenha feito uma boa companhia pra vocês. Eu estou indo vivo a vidinha de vocês, eu estou muito feliz. Eu acho que finalmente, realmente, eu entendi o que é essa coisa de ser solteira e o quanto ela é um processo da gente com a gente mesmo e não sobre o outro, e que pode ser uma jornada bem divertida e bem legal. Beijo pra vocês e tchau!